Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Thiago do Criatório São Lourenço e hoje vou responder uma pergunta que eu acredito que todo criador de Nagasaki ou mini Garnizé já se fez, que é o seguinte: por que mesmo cruzando dois indivíduos de pernas curtas, eu ainda continuo produzindo indivíduos de pernas compridas? E para responder essa pergunta, eu vou falar um pouco sobre a genética de pernas curtas e como ela funciona. Antes de entrar diretamente no assunto, é importante recordar alguns termos, começando pelo genótipo, que é a composição genética de um organismo para uma característica particular, que é transmitida através dos pais, e o fenótipo, que é a expressão do genótipo desses indivíduos. É importante lembrar que são células diploides. Essas células diploides elas carregam um conjunto de cromossomos, no caso dois cromossomos, e o que é esse cromossomo? O cromossomo é um grupo de genes que carrega as informações de hereditariedade desse indivíduo, sendo que o cromossomo ele é herdado metade do pai e metade da mãe. Os alelos. Normalmente, os indivíduos diploides ele apresentam dois alelos para uma certa característica. Esses alelos podem ser dominantes ou recessivos. Quanto à composição dos alelos, a gente pode classificar esses indivíduos como homozigotos, onde ele tem dois alelos idênticos, ou dois dominantes, que caracteriza um homozigoto dominante, ou dois alelos recessivos, que caracteriza um homozigoto recessivo. E no caso dele possuir alelos diferentes, um dominante e um recessivo, a gente tem então um indivíduo heterozigoto. Bom, então entrando no assunto da genética de pernas curtas, aquela característica de pernas curtas é definida pelo gene Clipper, que normalmente está presente nas galinhas aí de origem japonesa. Bom, esse gene Clipper ele é o que caracteriza as pernas curtas. Quando a gente possui um indivíduo de pernas curtas, ele é um indivíduo heterozigoto. Então, a heterozigose que produz o indivíduo de pernas curtas. Já o indivíduo normal de pernas compridas, ele é o recessivo. Então, ele não tem a presença do alelo dominante. Porém, para o caso do gene Clipper, quando a gente tiver um indivíduo que vai ser um homozigoto dominante, ele, infelizmente, não chega a nascer. Porque, para esse gene, o homozigoto dominante ele é letal. E o que são esses alelos letais, né, que causam a letalidade quando o indivíduo possui a característica? Bom, os alelos letais eles são fatais para os organismos que os carregam, ou seja, impedindo que o seu desenvolvimento continue e esse animal chegue a nascer. Ou, em alguns casos, ele nasce, mas morre em seguida. Esses alelos letais eles podem se apresentar de diferentes formas, sendo o alelo letal dominante, só precisa que tenha a presença de um alelo para que seja fatal. No caso do recessivo, ele precisa que ambos os alelos estejam presentes para que ele seja fatal. E também temos o alelo condicional, que requer influência externa, como a exposição a um determinado produto químico ou qualquer outro gatilho ambiental. Então, para entender melhor essa questão da letalidade, por que nós não temos homozigotos dominantes para a característica de pernas curtas, vou apresentar alguns cruzamentos aqui, cruzamentos testes, né, para poder exemplificar esse assunto. Então, aqui nós temos dois indivíduos de pernas curtas, tanto o macho quanto a fêmea, eles vão produzir 25% de homozigoto dominante, visto que ambos são heterozigotos, né? Então a gente produz 25% das suas crias vão ser homozigotos dominantes, ou seja, não vão chegar nem a nascer, porque o gene é letal,
a gente vai produzir 50% de indivíduos de pernas curtas, que são aqueles que carregam a característica Krippler, e 25% vai ser normal, ou seja, com pernas longas. Aqui só apresentando a porcentagem de cada um. Então, 25% dos filhotes desse cruzamento não chegam a nascer. Quando nós cruzamos um indivíduo de pernas normais e um indivíduo de pernas curtas, ou seja, um heterozigoto com um homozigoto recessivo, a gente vai ter 50% para cada característica, e nesse caso, como um dos indivíduos é homozigoto recessivo, não vai ocorrer o gene letal. É por isso que a gente observa que mesmo cruzando dois indivíduos de pernas curtas, a gente sempre vai ter uma certa porcentagem de indivíduos de pernas compridas. Eu espero que tenha ajudado a entender esse assunto. Gostaria de pedir para que se inscrevam no canal, deixe seu like se gostou do vídeo e até o próximo vídeo. Muito obrigado.